Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco pela Doc TV, hoje com o professor Frederico Fernandes Dutra, tratando do tema Direito das Domésticas. Professor Frederico, no primeiro bloco a gente contextualizou a questão do avanço dos direitos que foram colocados para domésticas. No primeiro momento havia uma discriminação em relação a algumas questões ligadas ao FGTS, hora extra, e o legislador agora nada mais fez que foi concretizar a Constituição em relação a essas questões. E aí a gente deixou no primeiro bloco, no finalzinho, quais seriam os potenciais direitos que de alguma forma incorporariam aí aos direitos dos domésticos a partir de agora. Dentre eles o FGTS, a multa, a questão da hora extra. Explica para a gente um pouquinho mais a respeito do que vai repercutir esses direitos na vida das famílias que têm, porventura, empregados domésticos. Bom, então, quando fez-se a emenda à Constituição, ficou faltando a regulamentação, pormenorizar a situação. Por exemplo, horário noturno ele tem direito, mas qual que é o horário noturno? FGTS ele vai passar a ter direito, mas qual que é a alíquota? Como é que recolhe? Ficou faltando regulamentar essas coisas. E é exatamente isso que a lei veio fazer agora, regulamentar essas situações. Então é importante observar, todo mundo que tem um empregado doméstico, é importante observar que, a partir de agora, o FGTS não é mais opcional, o FGTS é obrigatório. A lei foi aprovada no mês de junho e ela tinha um período de vacância de 120 dias. Então ela entra em vigor a partir do dia 7 de outubro. No entanto, quem for fazer os pagamentos do dia 7 de outubro ainda vai fazer relativos ao mês de setembro, ao mês anterior. Então, quem for fazer o pagamento agora em outubro vai fazer o pagamento normal. A partir do momento que a lei entra em vigor em outubro, em novembro, a partir de novembro, é que os pagamentos adicionais vão ter que ser feitos. Dentre eles, o principal eu acredito que seja o relativo ao FGTS. O FGTS vai ser recolhido à base de 8% do salário do empregado. Então, o empregador tem que pagar o salário e pagar mais 8% de FGTS, depositar numa conta vinculada à Caixa Econômica Federal e vinculada ao empregado. Além disso, acho que já é uma coisa que quase todo mundo sabe, a questão de que quando a pessoa é demitida, o empregado é demitido, ele recebe 40% de multa do FGTS. Com a questão dos domésticos, o legislador resolveu fazer diferente. E repartiu esses 40%, pegou já 40% de 8% e já acrescentou no imposto mensal. Então, ao invés de ter que pagar 40% da multa ao final, o empregador já vai depositar isso mês a mês. De tal forma que, ao final, se o empregado for demitido, ele saca esses 40%. O empregador não vai precisar mais sacar, porque já pagar porque já depositou mês a mês. E se o empregado pedir demissão ou for demitido por justa causa, aquelas situações onde o empregado perde o direito à multa de 40%, o empregador é quem vai sacar essa multa de 40% para ele. Isso é importante para poder, de alguma forma, organizar a vida tanto de um como de outro, e isso vai ser feito através de um imposto simples. Sim, essa parte é muito importante, porque a gente falando assim pode parecer tudo muito complexo. No entanto, o governo previu essa situação da complexidade porque nem todos os empregadores domésticos podem pagar um contador. Apesar da gente indicar que procure, pelo menos agora para esclarecer, não se pode pagar um mês a mês, mensalmente. É uma situação difícil para a maioria das pessoas. É indicado que todos tenham. Se puder pagar, é bom que tenha, porque vai te livrar de um monte de problema, mas nem todos podem. Então, o governo, prevendo isso, fez o simples, que é um boleto único que o empregador, o patrão, vai ter acesso a ele no site da Receita Federal. Se tiver alguma dúvida com relação ao site, ele vai procurar o contador ou um advogado de confiança e eles vão orientá-lo, como é que faz para tirar esse boleto. Nesse boleto já vai estar incluso os 8% do FGTS, o INSS também vai estar incluso. Que já todo mundo paga que mensalmente. Já paga, então, vai passar para esse boleto. Um boleto só. E a multa de 40%, o depósito dela também já vai estar ali nesse boleto. No total,
esse boleto vai dar 20% do salário. Então, a gente pode dizer agora com exatidão que todo empregado doméstico tem um custo para o patrão, né, de pelo menos um salário mínimo e sempre mais 20% de encargos, de tributos, né? E a maneira de recolher agora ficou simples, que é só emitir esse boleto único e o empregador mesmo é que vai fazer o pagamento. Então o boleto vai ficar em posse do empregador. E é sempre bom lembrar, né, professor, que o empregado deve estar devidamente registrado, né, na carteira de trabalho dele. Né? A gente está falando aqui do simples, né, do boleto, mas já se pressupõe que esse funcionário seja registrado, né, devidamente formalizado para poder ter todos esses direitos. Né? É o formalizado que tem direitos. Na verdade, se você é empregado e ainda não formalizou, você continua com os direitos, só que o patrão não está pagando. Então você está correndo risco, você enquanto patrão está correndo o risco do empregado ir na justiça, cobrar isso na justiça. E aí, isso pago de uma vez só, na justiça, cobrado, pode ser um valor alto. Então é indicado que todos registrem os seus empregados, assinem a carteira do seu empregado, né? Principalmente a partir de agora, porque agora vai ficar mais complicado, né? É importante também, lembrando aqui agora, a questão da hora extra, né? Frisar que é importante o empregador anotar de alguma maneira, fiscalizar essa hora trabalhada até o limite de 8 por dia e fazer tipo uma folha de ponto para o empregado assinar para que eventualmente isso possa vir a servir de prova para qualquer uma das partes. Eu ia inclusive te fazer essa pergunta, você já iniciou respondendo, e isso é importante para ambos, né? Tanto o empregador como o empregado, que é justamente o controle, né, da entrada, da saída, para não ter dúvida. Né? A gente gosta sempre de frisar isso, a importância da informação. Né? Você que tem um empregado, né, doméstico, né, esclarecer, falar sobre os direitos dele, porque ambos estão protegidos pela legislação. Né? Então, fazer o controle do ponto é muito importante. Às vezes vai tomar uns minutinhos ali do dia, mas chegou, colocou o horário que chegou, colocou o horário que saiu. A questão do intervalo, né, que é muito importante também, o intervalo de descanso. O empregado doméstico também tem direito a descanso, né? E precisou ter toda uma discussão, uma proposta de emenda à Constituição para poder se esclarecer, né, que o funcionário doméstico tem direito ao descanso. Olha como é que a gente, de alguma forma, mesmo com uma Constituição dizendo isso tudo, a gente teve que parar para refletir e concretizar um direito como esse, né? É verdade, né? Isso é um reflexo mesmo da discriminação com relação ao empregado doméstico. Muito importante isso aí que você ressaltou, porque eles vêm sendo negligenciados há muito tempo. Muitas pessoas fazem o doméstico trabalhar nos feriados, o que não pode. Ele tem direito a um descanso semanal remunerado, que preferencialmente é aos domingos. Ele tem direito às férias uma vez por ano, né? A partir dos 12 primeiros meses, ele passa a ter direito a cada 12 meses, um mês de férias. E isso já eram direitos dos domésticos que não vinham sendo observados. E a discussão agora, igual você falou, né, veio trazer isso de volta para a gente, né? No próximo bloco, professor Frederico, a gente vai tratar do futuro, né? O que a gente pode esperar dessa perspectiva, dessa mudança aí. Mas para isso eu vou pedir um breve intervalo novamente. O programa Direito em Foco volta já.